Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ada. Eu sou da Copicarmo. A Copicarmo é uma cooperativa de coleta seletiva, que a gente tem a cooperativa funciona em Mesquita, no município de Mesquita, no bairro de Jacutinga. Para iniciar, né, eu disse meu nome. Agora eu gostaria de ouvir o nome de cada um de vocês também, né? Para criar, né, uma intimidade maior. Isso aqui vai ser um bate-papo, né, para a gente se conhecer melhor. Vamos falar os nomes aí? Meu nome é Julionias. Meu nome é Giovana. Meu nome é Sofia. Meu nome é Júlia. Meu nome é Isabel. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Isabela. Meu nome é Daniela. Meu nome é Maria Clara. O meu é Matheus. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Larissa. Meu nome é Manuela. Meu nome é Vitor. Como? Vitor. Vitor. E o nome dela? Então vamos começar esse bate-papo. Como eu disse para vocês, né, eu trabalho numa cooperativa de coleta seletiva. Eu sou uma catadora. Agora, no dia 11 de março desse ano, a Copicarmo, a cooperativa, completou 33 anos de existência. Então, eu tenho 71 anos, eu tenho quase 40 anos da minha vida dedicado à coleta seletiva, a esse trabalho com lixo lá na Jacutinga. Nós começamos esse trabalho com o lixo lá na Jacutinga pensando principalmente nas mulheres, né? Mulheres que viviam totalmente à margem da sociedade, mãe solo, mulheres que não tinham nenhuma qualificação profissional, nenhum grau de escolaridade, que precisava trabalhar e ganhar seu sustento. E eu comecei o meu trabalho, meu trabalho social na comunidade. Eu sou católica, e lá perto da cooperativa tem a igrejinha de Nossa Senhora do Carmo. Por isso que é Copicarmo de Nossa Senhora do Carmo, de Carmo de Nossa Senhora do Carmo. E aí, um belo dia, eu fui na missa, aí o padre precisava de alguém para distribuir uns legumes e uma sopa, e ele convocou a assembleia que estava na igreja, pediu ajuda, e ninguém quis ajudar o padre nesse sentido dessa tarefa de distribuir sopa, legumes. E aí ele me viu lá atrás, né? Eu vi ela, o pessoal foi chegando, ela mandando sempre senta na frente. Eu ia para a igreja também, sentava lá atrás, né? E o padre me viu lá atrás, olha aí. Aí olhou, ninguém se prontificou de ajudar, distribuir. Ele olhou lá atrás e falou: ei, a senhora, a senhora não quer ajudar, não? Sabe quando você fala um sim querendo falar não? Aconteceu comigo. Aí eu costumo dizer que esse sim meu tem 33 anos, né? Depois que eu dei esse meu sim, olha aí, quanta coisa, né? Eu caminhei na comunidade, tanta coisa eu fiz na comunidade. Foi um sim que deu, até hoje, muito trabalho para a minha vida, sabe? Muito problema, mas também me trouxe muita coisa boa, né? Como eu disse para vocês, esse trabalho nasceu pensando principalmente nas mulheres, né? Que a gente pensava na vida, no resgate e na cidadania, principalmente de mulheres. Então, Jacutinga, naquela época, quando iniciou esse trabalho, é um bairro muito carente, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha coleta de lixo, não tinha nada. Naquela época, nós pertencíamos ao município de Nova Iguaçu. Hoje, Mesquita é emancipada, né? Mesquita hoje é uma cidade. E aí, a gente, praticamente, aquele bairro de Jacutinga estava jogado, não tinha nada. Aí a gente iniciou. O padre, na época, ele foi chamado para participar de um encontro eclesial de base em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, esse padre que me chamou para distribuir esses legumes. E ele foi representando a Diocese de Nova Iguaçu nesse encontro, no Sul, e lá no Sul ele viu pessoas que trabalhavam com lixo e do lixo tirava seu sustento. Quando ele chegou no Rio, ele voltou do Sul, ele reuniu as mulheres da campanha do quilo.
Eu fazia parte da campanha do quilo do meu bairro Jacutinga, porque a minha comunidade, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, fazia parte da paróquia de São José Operário da Califórnia, ali o Hospital do Pronil, ali perto de Nova Iguaçu. E aí ele chamou o pessoal da Califórnia, da Santa Clara, de Santa Elias, as mulheres da campanha do quilo, reuniu e falou desse trabalho que ele viu no Sul, onde as famílias tiravam o seu sustento do lixo. E aí, a primeira coisa que todos ali no grupo, eu só ouvindo aquela conversa, e todo mundo, não, que isso, padre? Que você quer colocar aquelas mulheres, as mulheres pobres, mais carentes no lixo? Elas vão se sentir muito mais lixo do que o próprio lixo, né? Não vai dar certo isso, não. Mas aí, quando eu ouvi o padre falando isso, sabe quando você ouve alguma coisa que entra na sua cabeça e vem no seu coração? Aconteceu comigo. Eu falei, a única do grupo que falei, padre, eu vou ajudar nesse sentido, fui eu. Isso em 1992 para 93. Aí nós começamos, né, lá onde funciona hoje a cooperativa, era um quintal imenso que pertence à diocese, mas não tinha muro, não tinha nada. E aí, um belo de um dia, ele falou, então vamos reunir todas as mulheres que pegam bolsa na igreja, porque a maioria das mulheres iam para a igreja pedir uma ajuda, pedir uma bolsa, uma cesta básica, um negócio. Aí a gente reuniu as mulheres, né, que pegavam a bolsa, sentamos assim num círculo lá dentro, no pátio, onde funciona hoje a cooperativa. Ele chegou no Fusquinha, porque tinha um padre, estou contando a história rápido, tem muita coisa para falar ainda, né? E tinha um padre italiano que tinha essa missa de Nossa Senhora do Carmo, todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, tinha essa missa. As pessoas iam na missa só para pedir ao padre alguma coisa, esse padre Nino, que faleceu. Hoje o CIEP, tem um CIEP lá perto da cooperativa, que o CIEP é o nome desse padre. E aí, esse padre ajudava no gás, ajudava na alimentação, pagar uma luz. Quando esse padre morreu, veio esse padre novo, que falou, não, a gente tem que dar também o anzol para essas mulheres pescarem, não é? Só fica dando, né? E aí nós começamos. Aí a gente reuniu essas mulheres que pegavam a bolsa da campanha do quilo, e o padre chegou, esse padre brasileiro chegou no Fusquinha com um saco de lixo, despejou tudo ali no chão e falou, é fácil, é só pegar plástico para cá, papel para lá, é só separar assim. Isso em 1992, começando em 1993, parecia que era fácil, mas não foi fácil não, né? A luta é muito grande. Né? Porque naquela época que nós iniciamos esse trabalho na Jacutinga, não tinha comprador de material reciclável, só tinha alguns ferros velhos que só comprava jornal, não é? E alguma sucata. Eu falei de manhã, não sei, vocês são jovens, de repente nem lembram disso, que antigamente não tinha esses grandes supermercados que tem hoje, né? A gente ia comprar ovo na granja e o ovo era enrolado no jornal, sabe? Ele separava assim de meia dúzia de 6 ovos, né? Aí fazia aquele bolinho, depois enrolava, aí fazia uma dúzia, 2 ovos, sabe? Era tudo enrolado em jornal. Peixe era enrolado em jornal, tudo enrolado em jornal. Eu sou dessa época. E aí a gente vendia para as peixarias jornal, vendia para as granjas onde vendia frango. O frango também era enrolado no jornal. Mas aí foi indo. Nós começamos assim, era mais ou menos umas 20 e poucas mulheres. Não tinha dinheiro todo mês, não tinha dinheiro. Nós levamos assim, uns 3 anos para entrar um dinheiro forte na cooperativa, viu? Então a luta muito grande, né, para as pessoas, né, entenderem o objetivo principal daquele trabalho, que era o resgate da vida, da cidadania daquelas mulheres. E foi indo todo mundo embora, e só ficou eu, Vânia e Romilda. A Romilda já até faleceu. Então, nós três mulheres. Eu falava com aquelas mulheres, vamos embora não, vamos ficar, que vai ter um dia, vai ter material para todo mundo, vai ter caminhão para a gente coletar, vai ter dinheiro todo mês. E um belo de um dia, chegou uma pessoa lá, eu acho que vocês não conhecem essa pessoa. Só vou citar o nome deles rápido. Eli Vanderlei. Alguém já ouviu falar em Eli Vanderlei aqui? Já. Então, seu Eli Vanderlei, ele foi levado lá onde funciona hoje a cooperativa, uma pessoa da comunidade de São José Operário da Califórnia, que sabia desse trabalho que estava nascendo lá na Jacutinga com lixo.
E ele chegou lá, quando ele viu, né, o sofrimento daquelas mulheres, daquelas 3 mulheres lá, assim, remando, né, sem nada. E aí ele falou, ele chegou para mim, e ele viu que eu era a líder daquele grupinho ali. Ele falou, ô Ada Rúbia, não desiste não. Para vocês não desistirem, ele começou a dar a gente R$50 por mês. E naquela época, R$50 era dinheiro, né? Eu comprei uma máquina de lavar para mim, para vocês terem uma ideia, né? E aí depois, com o passar do tempo, a gente conversando, que ele é um fã meu, seu Hélio Vanderlei, viu? E aí ele falou que ele tirava esses R$50 do custo dele, da casa dele, e tinha até um desentendimento entre ele e a mulher dele. Você fica tirando dinheiro daqui para lá. Não era fácil, mas para a gente... Aí, outra coisa assim, muito importante que o seu Hélio trouxe, porque naquela época o problema maior era, né, o sustento, o trabalho, o sustento, o pão de cada dia. Ele trouxe a questão ambiental. Então, quando ele falou para mim que o trabalho que eu fazia era um trabalho muito importante, né, para o ambiente onde eu morava, para o ambiente onde a gente vive, aí eu me senti muito mais empoderada com o trabalho que eu comecei a fazer e comecei a lutar. Comecei a lutar para que esse trabalho não acabasse, né? Olha, primeira vez que eu vim aqui para Aracambi, eu estou admirada de ver, né? Olha o verde, né? Coisa linda, maravilhosa. A gente não pode deixar isso acabar, não é? Sabe? A gente tem que lutar, ainda mais vocês que são jovens, então, né? Com esse trabalho de vocês aí, tem que lutar mesmo. A gente não pode deixar o nosso meio ambiente acabar. E aí foi indo. E com esse trabalho, foi chegando pessoas também que acreditaram nesse trabalho naquela época. Aí surgiu uma organização belga, eu estou falando, está passando aí. Então, surgiu... Não, tudo bem. Surgiu uma belga um dia, uma senhora belga, chamada Nicole, ficou sabendo desse trabalho que surgiu lá na Jacutinga, foi lá nos visitar. E quando ela chegou lá, que ela viu aquelas mulheres trabalhando, que a gente não tinha galpão, não tinha nada, trabalhava no sol, na lama, na chuva, ela ficou muito emocionada de ver aquele trabalho nosso. Então, o que ela fez, essa belga? Ela foi para a Bélgica e ela levou a ideia do nosso trabalho, ela começou a procurar organização na Bélgica que poderia estar apoiando esse trabalho nosso lá na Jacutinga. E assim ela fez. Aí surgiu 3 organizações belgas, Entrée Fraternité, Bélgica, Brasil Solidário e Outre Terre. Outre Terre chegou lá na cooperativa, comprou caminhão para a gente trabalhar, construiu o galpão. Outre Terre ajudou a gente na legalização. Para vocês terem uma ideia, que tinha mulheres lá no grupo que nem certidão de nascimento tinha. A gente conseguiu, através do apoio dessa organização belga, né, o grupo se documentar. Eu gosto de falar isso porque é verdade, né? Porque a pessoa, quando está vivendo totalmente à margem da sociedade, essa questão do documento é besteira, é bobeira. Para que documento? E lá no grupo aconteceu isso, foi muito difícil. A gente demorou a nos legalizarmos em cooperativa, porque o grupo, a maioria, não queria se documentar. Mas foi indo. Todas começaram a tirar documento. Teve uma que, no final, foi muito difícil ela tirar o documento, mas, no final, ela se conscientizou que precisava ter documento. Aí, quando chegou o CPF dela, porque naquela época o CPF ia em casa. Hoje você tira o documento pelo celular, né? E ela chegou lá na cooperativa, né, exibindo o celular, ela chorando de emoção, eu também chorava. Quando ela voltou pela primeira vez, ela me ligou. Então, isso para a gente é cidadania. Isso para a gente vale mais do que dinheiro. Né? Você vê Aí, então, o objetivo principal, que era o resgate da vida e da cidadania, com esse trabalho a gente foi conquistando, né? E hoje a gente conseguiu legalizar a cooperativa, né? Conseguimos legalizar essa cooperativa, uma luta muito grande para legalizar. E quanto mais legalizado, mais pressionado você é, né? Você tem que cumprir direitinho as normas. A cooperativa tem toda a documentação necessária, tanto é que... Né? Vai passando aí, por favor. Né? Então, a gente conseguiu, né, nos legalizarmos em cooperativa. E aí, em 2019, né, a gente fez a retomada dos projetos de arte e educação, parceria com a Rede Ecológica e Rede NAMI. Eles fazem, eu esqueço de falar, como é que é? Grafite.
E aí a gente veio, aí em 2020 veio a pandemia, né? O Covid-19. Nós ficamos durante 6 meses com a cooperativa fechada. Aí a gente achou até que a cooperativa ia acabar, né? Depois com o Covid, né? Parou o mundo todo, né? O Covid, né? A gente não precisava nem, a gente não podia nem sair para coletar, nem receber material, nem pagar as contas da cooperativa. Então foi um momento muito difícil. Então o que acontecia? A gente, naquela época, a cooperativa recebia muita cesta básica dos amigos. Os amigos também, a conta de luz chegava, a conta de água, a conta de telefone, internet, mas como pagar essas contas, né? E os amigos da gente, né, que conhecem o nosso trabalho, que bancou todas essas contas durante a pandemia, tá? E aí também na pandemia, né, aconteceu coisas boas para a gente, né, que foi um encontro precioso com Carolina Maria de Jesus. Vocês já ouviram falar de Carolina Maria de Jesus? Já, né? Então, essa escritora, que ela hoje é, né, escritora, mas ela era uma catadora também, não é? Uma mulher também que o perfil da Carolina Maria de Jesus, catadora, mesmo perfil das mulheres da Copicarne. Um belo de um dia, a Fabiana, né, foi lá nos visitar e ela leva. E ela fala de Carolina, nem fala, ela só falava assim: eu vou trazer uma visita aqui para vocês. E a gente, toda vez que ela chegava lá, a gente cobrava dela. Cadê a visita? Aí ela nunca chegava essa visita, até que um belo dia ela chegou com a visita, o livro, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que Carolina Maria de Jesus, ela catava o lixo e fazia o diário dela, né? Todo papel que ela catava no lixo, ela escrevia o dia a dia da vida dela, não só como catadora, mas também como favelada, né? Ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. Ela construiu o barraco dela com as próprias mãos dela, mãe solo, negra, vivia uma vida muito difícil, passava muita fome com os filhos. Mas uma coisa principal na vida de Carolina Maria de Jesus era a questão da educação. Depois a Fabiana vai falar melhor sobre Carolina Maria de Jesus, tá? Então, a Carolina Maria de Jesus trouxe uma grande inspiração para a gente, para aquelas catadoras lá de Jacutinga. Então, a primeira vez que ela chegou com o livro, que ela leu uma página do livro da Carolina Maria de Jesus, aí, porque, assim, a cada dia ela escrevia o diário dela, né? Então, ela botava dia tal, escrevia, e ela lia para a gente aquele dia. E aí, quando ela falou, a gente logo se identificou. Nossa, se trata também de uma catadora, de uma pessoa também que passou por tudo que nós estamos passando. Porque Carolina, o livro dela foi escrito em 1959, e estamos em 2026, né? A gente conheceu Carolina em 2024, né? Mas a vida da gente era a mesma vida de Carolina lá, de 1900 e tal. Então, nós nos identificamos muito com Carolina. Se Carolina naquele lá, né, ela conseguiu vencer, por que a gente agora aqui, tremendo século XX, né? Século XXI, ano 2025, 24, 26, por que a gente também não pode dar uma reviravolta na nossa vida, mesmo trabalhando com lixo, não é mesmo? E aí o que eu fazia? Em 1993, quando começou esse trabalho, eu era uma Carolina e não sabia. Todo papel também que eu achava no lixo eu escrevia. Naquela época não tinha computador, até tinha, mas eu não sabia mexer. Tudo que acontecia eu escrevia no papel e guardava. Eu pegava os cadernos também, tudo que eu achava no lixo de agenda, eu escrevia o dia a dia e guardava. Então, quando ela trouxe a Carolina que falou, eu falei, caramba, eu fazia isso e não sabia que eu era uma Carolina, né? Escrever. E essas minhas escritas vai virar livro também, viu? E Carolina Maria de Jesus, para vocês terem uma ideia, ela escreveu Quarto de Despejo, porque a favela realmente é um quarto de despejo, não é? Até hoje, né? Não é porque lá no Canindé, em 1952, agora também, quantas tragédias a gente vê aí, né? A favela aqui do Rio, é uma confusão muito grande, né? As pessoas não têm moradia digna, não têm saneamento básico, não tem luz, não tem água, não tem nada. O mesmo desespero que passava a Carolina Maria de Jesus lá em São Paulo, no Canindé. Então, as coisas, né? O que acontecia lá naquela época, no século XX, acontece agora no século XXI com a gente aqui também. Né? Quanta tragédia acontece, né? A gente mesmo, ó, eu sou moradora de Jacutinga, né? Essas enchentes que tem, a gente perde tudo também, minha casa enche,
já perdi todos os meus documentos, eu sou alagoana, eu tive que escrever de novo para Alagoas, para pedir uma certidão de nascimento. Então, as mesmas tragédias que aconteciam naquela época, acontecem com quem vive totalmente à margem, com quem é favelado também. Só que a gente tem que reagir, né? A gente tem que dar sempre uma de Carolina Maria de Jesus, não ficar calado, né? Diante das dificuldades que a gente passa. A gente sabe o quanto a gente, ainda mais o pobre, ainda mais a mulher negra, favelada, catadora, é despesada pelo sistema, né? pelos governantes. O prefeito não está nem aí para a gente, não quer nem saber de catador. O catador hoje em dia luta para caramba para conseguir um ganho mais justo. O catador não tem ganho mais justo. Eu estou falando, está passando ali, eu já estou emendando tudo. Entendeu? O preço do material cai muito, 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 então você tem que trabalhar, sabe, excessivamente, porque o trabalho de catador é um trabalho muito pesado, muito cansativo. E lá na cooperativa só trabalha a mulher, viu? A mulher que sai no caminhão, a mulher que prensa material, a mulher que cria material, a mulher lá na cooperativa administra a cooperativa, lá na cooperativa a mulher que faz tudo. E eu estou lá, né? Já há 33 anos lutando lá com as minhas companheiras, que não é fácil a luta do catador. E aí, a gente, está vendo? A gente coleta mais ou menos umas 20 toneladas no mês, nós temos nosso próprio caminhão. Esse caminhão nosso a gente abriu um edital da Funasa e a gente conseguiu, escrevemos um projeto e a gente conseguiu um caminhão, um baú, uma prensa e uma bancada no edital da Funasa, não é? A gente cobre 5 municípios da Baixada com a nossa coleta. E aqui tem, né, os desafios de uma cooperativa de coleta seletiva, não só da Copicarmo. Eu já fui até falando alguns desafios aqui na minha conversa com vocês, não é? Das condições de trabalho, do descaso dos nossos governantes, né? De catadores que não querem, tem muitos catadores que não querem fazer parte de uma cooperativa, sabe? Porque é difícil, né? O catador não entende que ele tem horário direitinho, né? Que o ganho dele é só no final do mês. Geralmente, os catadores de rua, né? Que a gente sabe que tem muito catador na rua, ele cata um pouquinho ali, vai ali no ferro velho e vende, né? Ele não quer ficar numa cooperativa, esperar um mês para vender o material, né? A gente até entende a situação, né? Pessoas que realmente estão precisando, né? Daquele momento, daquele dinheirinho, né? Mas porque na cooperativa é assim. E lá na cooperativa, o grupo todo paga INSS, paga seguro de vida. Eu me aposentei pela cooperativa, já são, acho que 6 pessoas que já se aposentaram na cooperativa, pagando INSS, porque tem que pagar o INSS. Né? Então, essa segurança, o catador de rua, que trabalha na rua, ele não tem. Né? Ele trabalha sozinho, se ele se machucar, ele vai ficar para lá sozinho, como é que ele vai fazer? Né? Já na cooperativa é diferente, se alguém se machuca, pode dar entrada no INSS, não é? Ou às vezes se machuca, fica em casa, e o grupo, sabe, trabalha, aquela pessoa continua recebendo o seu prolabore, que numa cooperativa fala é prolabore, viu? De acordo com o bruto da venda, né, com os dias trabalhados de cada catador, e assim vai a nossa luta. A luta é muito grande, muito grande. Então, e aí... da gestão da profissionalização. Então, a gestão e profissionalização. Isso é uma coisa muito difícil numa cooperativa, porque nem todo catador se interessa por fazer por exemplo, fazer um curso de administração para trabalhar na sua própria cooperativa. Lá na cooperativa, eu gero nota fiscal, eu gero manifesto, eu faço cálculo de pagamento, eu gero o contra-cheque do grupo, eu faço relatório. Então, toda essa parte administrativa sou eu que faço. Até a menina cedo me perguntou, mas como é que a senhora conseguiu fazer isso tudo, né? Eu me interessei em aprender para fazer, porque a cooperativa precisava de alguém para fazer isso, não é? E hoje na cooperativa, por exemplo, a realidade da Copicarmo. A Copicarmo hoje está numa deficiência de pessoas para abraçar essa causa. Porque a maioria prefere chegar lá,
né? Porque lá tem o café da manhã, toma o seu café da manhã, vai lá, trabalha e vai embora. Ninguém quer responsabilidade, não, né? Porque quem trabalha na parte administrativa é muita responsabilidade, né? Cuidar das contas da cooperativa, tudo isso eu que faço. Tem a dona Marilza, que é a presidente, que me ajuda, eu falo que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas também, que ela me ajuda muito, mas essa parte de relatório, de fazer nota fiscal, manifesto, essas coisas assim, ela não sabe fazer, sabe? Ela me ajuda em outro sentido, se tem documento, mas aquele documento, ela vai lá e pega, sabe? Porque lá a cooperativa tem toda a documentação necessária, né, para poder participar de qualquer edital, tanto é que ela até já passou, né? A gente participou do edital até o edital Petrobras Socioambiental, né? Aqui no Rio de Janeiro, várias cooperativas participaram, e 3 cooperativas aqui no Rio foram contempladas, e uma das 3 foi a Copicarmo. Então, se você não tem toda a documentação, se você não é bom, você não consegue, né, o patrocínio e uma parceria com Petrobras. É verdade, a gente, como projeto que é conveniado a Transpetro, a gente sabe, todos nós da coordenação, a gente sabe bem a dificuldade que é conseguir passar no edital desse. Não é? O nível técnico e de cobrança para conseguir chegar no edital desse Não é fácil, não. Então, a gente conseguiu, então isso quer dizer que a cooperativa, a Copicarmo, é legal, é boa, tem toda a documentação, tem cadastro técnico do IBAMA, tem todo documento. Documento do Corpo de Bombeiro, documento da Prefeitura, tem que ter toda a documentação. Toda a licença, né, licença de operacional INEA, licença do... Tudo. Isso a cooperativa tem, né? E na parceria com a organização belga, que ajudou a gente na legalização, eu já viajei para vários países da Europa, entendeu? Essa ONG belga, depois que passou por lá, me levou, porque eles tiveram o apoio do governo belga para poder apoiar a gente, né? Que comprar caminhão, construir galpão, tudo. Essa ONG belga teve o apoio do governo belga. Então, né, eu tive que ir para a Bélgica para falar, para enfrentar até o governo belga, para falar, né, como era antes e depois do apoio da Bélgica, né? Isso foi na capital, foi em Bruxelas, um encontro com o governo belga, e é muito ruim, porque lá eles falam francês, eu não falo francês, né? Assim, a tradução, né, simultânea, porque você perde a noção daquilo que você vai falar. Eu falava em português, a menina traduzia em francês para eles, depois traduzia para ela, traduzia para mim, eu ficava assim, mas deu tudo certo e a gente conseguiu mais um ano de parceria com essa organização belga. Eu costumo dizer que essa organização belga, ela foi uma mãe que chegou ali para ajudar a gente, para apoiar. E até hoje, né, a gente acabou a parceria, mas a gente ainda tem contato com eles, viu, lá na Bélgica. E aqui na América Latina, eu viajei para a Colômbia, me chamaram para eu falar, né, a minha experiência de catadora e de mulher, né? E eu foi muito legal também, né? Então, estou sempre por aí falando. Aqui no Brasil, já falei para vários estados aqui no Brasil. Sempre que tem algum evento, né, eu estou aí falando. Eu hoje estou com esses problemas nas minhas pernas, né, de não poder caminhar direito. Tá a minha idade, né, 71 anos. Quando eu comecei esse trabalho lá na Jacutinga, eu não ficava só lá, não tinha nem parte administrativa, não tinha nada. Eu saía para a rua com as minhas companheiras, eu carregava, a gente amarrava os sacos de lixo nos cabos de vassoura, botava nas costas, saía pelas ruas, né? A gente sofreu muita discriminação. Meu filho era um adolescente, ele já por fim ele não queria nem ir mais para a escola, que ele era chamado filho da lixeira. E hoje em dia todo mundo tem orgulho da profissão que eu faço, né? É só botar no Google meu nome, né, que aparece tanta coisa. Ada, todo mundo me conhece. Ada para lá, Ada para cá. Aonde vai, Ada para lá, Ada para cá. Entendeu? Mas é muita luta. Não é fácil. E aí agora a gente conseguiu, né? Depois que a gente conheceu Carolina, depois que veio esse projeto com a Petrobras, a gente, para escrever esse projeto, teve que dar um nome ao projeto. Então, a gente botou o nome As Carolinas de Jacutinga no projeto. E aí veio a inspiração também de legalizar, né? Agora, eu hoje sou a presidente dessa associação, tem uma associação, além da cooperativa, que é da coleta seletiva,
que é um CNPJ, nós nos legalizamos em associação também, é outro CNPJ, né? Porque como o nosso projeto é um projeto de arte, educação ambiental e memória, a gente precisava, né, legalizar, né, em uma associação para que a gente pudesse, né, ter, assim, dar outro andamento, né? É meu telefone. Para que a gente pudesse, né, dar outro sentido também, não só as mulheres da cooperativa, com essa associação, também ajudar mais a nossa comunidade, né? Lá na Jacutinga, né? Com a arte, com a educação ambiental, com tudo que a gente pode fazer para estar ajudando aquela comunidade, que é uma comunidade ainda bem carente de Jacutinga. Já foi mais, hoje está toda asfaltada, né? Mas estamos aí na luta, né? Para sobreviver, para que a gente consiga, né, mais coisas ainda, né? E para mim hoje, assim, é muito importante estar aqui conversando com vocês isso, viu? Falando dessa minha experiência para vocês, não é? Pode. Então, em 2024, a gente participou do Fundo Elas, né? E eles têm uma parceria com a ONU Mulheres, e a gente participou do edital também, a gente foi contemplado nesse edital. E eu que participava sempre das reuniões, e as reuniões só no lugar chique, sabe? Alton Palace Hotel em Copacabana, entendeu? E eu ia lá, né, um lugar assim que eu fiquei assim muito emocionada de ver, porque esse Elas é só mulher, sabe? Então, eu vi realidade ali, que eu achava que a minha realidade, trabalhar como catadora, estava tão ruim, mas eu vi realidade ali, nesses encontros que eu participei, que eu falei, não, a minha realidade está muito boa, né? As indígenas que moram lá no interior, lá para dentro, lá do Amazonas, que para vir para a cidade é uma dificuldade muito grande, sabe? A fome, as ex-presidiárias, sabe? Uma coisa, as quilombolas. Gente, olha, vocês nem imaginam a diversidade, o encontro de mulheres, que maravilha, sabe? E aquilo me reforçou muito mais como mulher também, e me deu mais ânimo para lutar, né? E a gente, como mulher, tem que lutar mesmo, né? A gente está vendo aí, né, o que está acontecendo com mulheres, tanto feminicídio, né? Toda hora estão matando mulher, não é? Sabe? E esse grupo é para isso, é para incentivar a mulher, para melhorar mais a qualidade de vida das mulheres. É muito bom esse grupo aí. A gente teve o apoio deles por 2 vezes. E aí a gente também tem, né, como eu falei para você, né, que a gente tem arte. Esse projeto nosso é Arte, Educação Ambiental e Memória. A gente faz o papel artesanal. Esse papel é feito de bituca de cigarro, né? Tem as mulheres que trabalham no reaproveitamento. Educação ambiental, tem o Onda Verde, que ia sempre, toda semana ia para lá, o grupo do Onda Verde, lá para a cooperativa, para trabalhar com o grupo essa questão ambiental, tá? E também, né, a gente recebe visitas, né, de colégio. Ali, as crianças lá de perto do CIEP fizeram instrumentos musicais com todo o material que vem lá na cooperativa. Foi um momento muito emocionante, foi lindo esse encontro aí com o grupo das crianças. E aqui, Dona Marilza, com o livro da Carolina. Dona Marilza é a presidente da cooperativa. E eu com a panela. Eu falei, eu citei no início que eu comecei a distribuir sopa e... Falei. Então, aquela panela era a panela da sopa, aonde eu distribuía a sopa. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, vocês vão ver com mais detalhes essa questão da sopa. E aqui os troféus, né? Eu já ganhei muito troféu. Sebrae, já fui 3 vezes mulher empreendedora do Sebrae. Já ganhei muito prêmio. E aí o nosso mosaico, né, com Carolina Maria de Jesus, tá vendo? Essa aí é a entrada da cooperativa. Tem esse mosaico, muito lindo esse mosaico, ficou muito lindo, né? Onde a gente recebe todos os visitantes, as pessoas tiram fotos, uma coisa impressionante esse mosaico, viu? A senhora quer passar o vídeo? Você vai passar agora? Obrigada, hein? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vamos ver o vídeo agora. Nossa, eu estou muito emocionada, viu? Com essas fotos que o senhor trouxe para eu ver hoje. Né? Que me leva
alguns anos atrás, uns 30 e poucos anos atrás. Nossa, muito bom. Essa aqui da sopa, então, essa fila aqui da sopa me trouxe lembranças muito emocionadas, né? Quantas pessoas naquela época eu alimentava, né? E tratava com tanto carinho, assim. O mais legal dessa foto é ver o tamanho das vasilhas que o pessoal vinha pegar a sopa, né? Porque muitos, era a única alimentação que tinha, né? Era o almoço, era o jantar. Muitas famílias aqui de Jacutinga foram alimentadas com essa sopa e pão. E isso eu tenho assim guardado no meu coração. Hoje a gente está encerrando a Semana do Meio Ambiente, né? Que esse ano a gente preparou a retomada dessa abertura da cooperativa para a comunidade. Então hoje a gente encerra com o evento COP Carro de Portas Abertas, né? Em que a gente sela também a parceria no tema da educação ambiental com a Onda Verde. E a gente também retoma os projetos de arte e educação, que hoje com a apresentação aqui da contação de histórias do Rona Neves, trazendo pra gente a história do velho da Cajazeira. Então é um momento, né, após 32 anos de Copo Carmo, né, dentro também dessa parceria com as Carolinas de Jacutinga, que é interessante também a gente frisar que as Carolinas de Jacutinga ela não é mais um projeto, ela é uma organização da sociedade civil, e que a gente vai assumir esse papel mesmo de parceria com a comunidade de transformação. Então esse evento de hoje vem inaugurar também essa discussão dessa organização da sociedade civil para discussão dos temas como justiça climática, né? Mudança climática, resiliência climática, é o que a gente vai começar a discutir daqui para frente junto com a comunidade. E em parceria com o Centro de Memória da Copo Carmo. Eu adoro poder levar o meu trabalho a esses lugares, eu sempre saio muito preenchido, muito mesmo, para mim é um aprendizado constante, e aí eu entendo esse meu lugar, quando eu penso no Rona criança, de como foi importante ouvir os mais velhos, as histórias que os mais velhos contavam, sentar em círculo para ouvir. Então hoje eu acho que eu tenho, enquanto artista, esse movimento, sabe, de levar as minhas histórias, as coisas que eu escrevo, para dividir com essa criançada, para brincar. Na verdade, não é um trabalho, não é não é nada mais do que brincar, me divertir junto com eles. É o velho do Cajazeira, que é um personagem que eu criei com uma peça que eu escrevi em 2019, né? Então fala de um velho, uma temporalidade assim, uns 200 e poucos anos na minha cabeça, né? E ele cuida da última árvore do planeta. Não tem mais árvore. Então, com isso também acabaram-se os pássaros, a mina d'água, não tem mais essa natureza. Essa árvore ela é num campo gigante, a última árvore, e é uma árvore seca. E aí uma menina fica sabendo que há essa última árvore no planeta, ela resolve fazer uma viagem para conhecer essa árvore. Quando ela chega lá, ela fica encantada com essa árvore seca. Só que a árvore não dá mais fruto. Na cabeça dele, ela ainda tem muito fruto, né? Ela começa a conversar com essa árvore, a abraçar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e essa árvore começa a brotar. Com isso, a prosperidade, a abundância começa a retornar. O rio que tinha secado vai brotando, os sapos aparecem ao redor, borboleta, gafanhoto, grilo. Ou seja, a abundância retorna com a relação dela e a preocupação dela em cuidar da natureza e ouvir o mais velho. Avançando, aquele rio foi tomando todo o quintal, foi inundando. Entra aqui dentro, vamos mergulhar comigo, vamos embora. Entra aqui, vamos mergulhar, cuidado para não se afogar. Vamos fazer um mergulho, vamos nadar, vamos embora, entra aqui, vamos embora, entra aqui. Não pode se afogar, não nadem até o fundo, por favor. E aí ele começou a rodar todo o quintal. Aquela água foi inundando. Olá, eu sou Núbia Pinheiro, sou educadora ambiental há 20 anos. E aí nessa Semana do Meio Ambiente, a Jaque Carrara me convidou para fazer um trabalho
com reaproveitamento de papel nesse espaço aqui, né, do Repapel, que é a oficina que está sendo aberta, né? E aí ontem nós fizemos essa experiência de reutilizar alguns papéis, como papel craft, fizemos também reaproveitamento de papel de escritório, né, impresso, então a gente reaproveitou também. E a guimba de cigarro, que ela vem processada, né, e aí a gente fez um trabalho de construção de um novo papel para a gente poder fazer blocos, para fazer alguns trabalhos que possam gerar renda, né? E aqui tem algumas coisas que a gente conseguiu fazer ontem, né, alguns pedaços de papel que a gente está reestruturando. Aqui já está com a fibra da guimba de cigarro. Esse aqui a gente misturou o papel de escritório com a guimba de cigarro. E aqui também a gente fez essa composição e a partir daqui a gente vai confeccionar uns blocos, uns cadernos, umas cadernetas de anotação. Então, somos uma entidade ambientalista sem fins lucrativos, localizada lá em Tijuá, na Alcoaçu. E a gente é uma ONG que a gente busca pela justiça climática, pela educação ambiental, e a gente agora entrou com a educação ambiental crítica, que a gente passa a saber do lado das pessoas. Porque na maioria das vezes as pessoas só acham que a educação ambiental é só aquele ensino de não poder jogar lixo no chão e não poder poluir. Então a gente passa a saber o lado pessoal da pessoa, por que ela faz aquilo, porque na época dela ela fazia aquilo, então a gente ensina a importância e tenta levar esse caminho. Então a gente é uma entidade ambientalista que busca entender também o lado das pessoas. Então a gente tem uma relação muito boa com elas há mais de 30 anos, até mesmo mais velha do que a ONG, porque o Hélio, nosso fundador, conheceu primeiro elas, as Carolinas de Jacutinga, e na época elas não tinham um salário, então o Hélio incentivou elas cada vez mais, o Hélio tirava do próprio bolso dele para dar R$50 para cada, mas para incentivar mais elas, e mostrar a importância do meio ambiente, porque a gente também puxou para esse lado com ele, ele conversou com elas a importância disso, porque é um trabalho muito especial que elas fazem. E é um trabalho muito julgado porque é uma cooperativa só feminina, só de mulheres. Então ainda mais é julgado porque é só de mulheres. Então a gente mostrou essa importância para elas do meio ambiente, porque elas devem continuar fazendo, então foi uma parceria muito legal. E já há mais de 30 anos que a gente tem essa parceria com elas. Então as versões em que eu me deparei nesse lugar, nesse território, são versões não oficiais, mas que constroem não só o lugar, a cooperativa, o entorno, que é o bairro, a história do próprio município de Mesquita, uma história do Rio de Janeiro e muito comum também uma história do Brasil, porque a gente, quando começou a viajar com o projeto, nos deparamos com histórias muito parecidas por toda a parte do Brasil. Então a gente começar a perceber essa dimensão da memória foi fundamental para a gente compreender essa missão, né, que a gente se propôs a cumprir. E essa tarefa é uma tarefa grande, ela é cansativa, mas é uma questão de resiliência a gente seguir essa trilha, né? Porque o processo de apagamento, de esquecimento, ele é muito voraz, ele é muito impactante, porque as técnicas usadas com esse propósito, vou dar um pequeno exemplo de uma, né? Quando você transforma o território. Então, quando a gente pega e apaga casa, apaga prédio, asfalta, quando a gente pega, faz um uso desse território e transforma ele em ter uma referência, isso cria apagamento. Apagamento para os que viveram aquele território antigo, apagamento para os que virão posteriormente, porque não vão ter o próprio espaço das suas relações sociais, né? Das suas inter-relações. E muitos deles podem deixar de fato, deixar de existir mesmo como não só como não pertencimento, mas como uma história contada a partir
de uma dada interferência. Então a gente esquece o que se construiu anteriormente. Isso faz com que a gente perca a nossa ancestralidade e perca principalmente a nossa identidade. E isso é um processo histórico da maçonação. Esse país foi construído a partir do esquecimento, ou da negação de fala, de pertencimento, de pelo menos, no mínimo, de dois povos. Né? O povo original, que são os indígenas, que já ocupavam essa terra, e o outro povo trazido, né? Que é o povo africano, de origem africana, que já sofreu com a retirada do continente africano, o seu processo de esquecimento, mas que cria uma tecnologia de reconstrução a partir desse lugar dado. Nossa, que recordação, seu Celso. Muito, 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 muito. É muito bom reviver isso aqui tudo, né? Então, essa reportagem aqui mostra direitinho a casa, né? A casa e o lixo quase entrando dentro da minha casa. Meu filho fica um pouco assim chateado, né? Que ele tinha que sair, estava no quartel naquela época, né? E aí ele tinha que sair para trabalhar, tinha que pisar no lixo. Para sair, voltar, a mesma coisa. Mas era assim, era um orgulho muito grande de ver. E aqui tem depoimento de algumas mulheres que passaram por aqui falando do resgate da vida e da cidadania delas. Né? Aqui tem essa reportagem aqui no jornal. A Vânia, que começou comigo, desde o primeiro dia. Quando eu comecei esse trabalho aqui, a Vânia estava comigo. A Vânia podia estar até aposentada como gestor, né? Aí a Vânia aqui fala que a Vânia era uma mulher que morava na rua, realmente, não tinha casa, estava grávida, e a gente acolheu, a igreja fez uma casa para ela. E aí a Vânia não quis mais ficar aqui. Hoje eu encontrei com a Vânia, fiquei até um pouco triste de ver a Vânia cantando reciclagem na rua. Né? Podia estar até hoje. E engraçado é que no final ficou eu, Vânia e Romilda. Eu falava, a Romilda já faleceu. Eu falava assim, não vamos embora, não vamos ficar. Um dia vai ter material para todo mundo, vai ter dinheiro todo mês. Porque demorava, levava 3 anos para arrumar um dinheirinho, né? Naquela época, em 1993, falar que você podia fazer um trabalho com lixo, ninguém acreditava. Né? Então as pessoas admiravam, falavam, como é que pode, né? As mulheres que vivem totalmente à margem, que não tem nada, vão botar essas mulheres para trabalhar com lixo, mas ninguém sabia o que estava por detrás disso tudo. Que era isso que está escrito nesse jornal. Né? O resgate da vida e da cidadania dessas mulheres. Né? Mulheres que não tinham documento, que não tinham nada na vida. Né? E hoje são empresárias, né? Cuida do seu próprio negócio. Mesmo sendo uma cooperativa de coleta seletiva, é um negócio, é uma empresa. E também tem esse jornal aqui também, gostei muito desse jornal aqui, que eu vi também aqui no jornal, a Jupira, que a Jupira era uma... Ela também conta um pouco da história dela aqui. Era uma ex-prostituta, que ela era HIV, e ela, quando nós iniciamos aqui com o bazar, né, ela que cuidava do bazar, a Jupira, tomava conta do bazar. Então, devido ao problema da saúde dela, da doença dela, muito debilitada, magrinha, a gente deixava ela só ali cuidando do bazar. Né? Então, porque aqui a gente não tem isso, não tem religião, não tem nada, a gente resgata, sabe, seu Celso, né? A gente quer que todos tenham vida plena. E ela, o tempo que ela passou por aqui, perto da gente, aqui, ela teve a vida dela resgatada. A mesma coisa que aconteceu com a Jupira, com a Vânia, que a igreja fez casa, a Jupira também. A mesma coisa. A Jupira morava em Santa Elisa, a Vânia aqui em Jacutinga. A Jupira também teve uma casinha dela feita pela igreja, que morava numa casa caindo aos pedaços. Nós conseguimos resgatar a vida dessa mulher, tratar dessa mulher com o problema dela de saúde. Né? Então ela era muito grata a esse padre e essa menina, essa companheira agora que era companheira do padre. Sabe, foi muito bom, muito bom. Olha, seu Celso, muito obrigada, viu, por ter trazido essas memórias para mim. Sabe, eu estou feliz e emocionada também, né? De fazer parte disso tudo aqui, né? Muito, 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 muito bom, muito bom.
fácil, é uma luta, né? Uma luta. E a luta continua, a gente está lá, né? Lutando. Hoje são 9 mulheres trabalhando lá, né? 9 comigo. Eu hoje já não aguento mais ir para o galpão trabalhar, na prensa, no caminhão, né? Eu fico mais na parte administrativa e lutando. E cada dia que se passa, assim, tem hora que dá um desânimo muito grande, um desânimo grande demais. Material, a queda de preço do material é grande. O descaso da nossa prefeitura, que é Mesquita, né, pela cooperativa. E a gente enfrenta problema sério financeiro, porque tendo o preço do material cai muito, então, porque a cooperativa ela tem que pagar contador, ela paga advogado, ela tem que pagar combustível, ela paga isso, paga aquilo, né? Não tendo um preço, né, legal do material, porque primeiro você vende o material, tem que tirar todo o dinheiro que é para a despesa da cooperativa do mês, que tem as despesas fixas, né? Tem que tirar. E aí o que fica, o que sobra, depois que tira as taxas, é que vai pagar o grupo. E quando vai pagar o grupo, já viu, né? Aquela coisinha bem pequenininha. A maioria do grupo tem Bolsa Família e assim vai, né? A Fabiana fala, a da Rubem vai melhorar, né? Já teve pior, né? Já teve situação pior, né? Tá vendo? Já passamos por tanta coisa, né? Enfrentamos tanta coisa que a gente conseguiu vencer. Bom, eu quero acreditar que realmente vai melhorar, né? E esse mês agora, esse mês de junho, que é o mês do meio ambiente, no dia 5, a cooperativa tem saído muito para falar, tem sempre chamando a cooperativa, e no dia 4 de junho, a FAETEC aqui de Nova Iguaçu, João Luiz, né? Todo ano eles chamam a cooperativa para falar, e aconteceu uma coisa até muito, muito interessante esse ano. Eles fizeram uma campanha da tampinha, de garrafa PET. Se vocês acreditam que eles conseguiram juntar 14 mil tampinhas de garrafa? 14 mil tampinhas de garrafa. Ano passado foram latinhas de alumínio. A quadra ficou lotada de lata. Esse ano fizeram com a tampinha de garrafa PET, né? Menina, e os alunos tiveram cuidado de separar por cor. Foi muito interessante. Então, essas coisas animam muita gente na caminhada, né? Estar aqui hoje com vocês, com a turma da manhã, vocês agora, anima na caminhada, né? Dá um ânimo novo. Não, Ada, não desiste, vai melhorar, vai dar tudo certo. Mas é assim, né? A vida da gente é assim, né? Tem altos e baixos. A gente tem que enfrentar, dar uma de Carolina Maria de Jesus, né? Enfrentar os problemas de frente, né? Tentar melhorar as questões da saúde, e vai por aí fora, vai. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, não vai? Vamos voltar ano que vem aqui, contando novas novidades, né? Coisas melhores ainda para vocês, viu? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que um dia vocês, né, vão todos lá visitar a gente na cooperativa. Vai ser uma honra recebê-los lá para conhecer de perto esse trabalho. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar para a senhora se na cooperativa vocês têm todos os equipamentos necessários para o funcionamento. Porque aqui no curso a gente aprendeu que existem equipamentos específicos e que, querendo ou não, é difícil de consegui-los, principalmente pela questão financeira. Aí eu queria saber se vocês já têm todos os equipamentos necessários e se demorou muito para que vocês conseguissem. Então, até no vídeo tem um slide que fala isso, né, da questão dos equipamentos. Então, nós temos 2 prensas, né, para prensar o papelão, o material, e foi adquirido também em projeto, né, porque é um material que tem um custo alto, sabe? É uma ferramenta de trabalho que tem um custo alto, né? E tem os carrinhos de carregar, os fardos. A cooperativa ainda tem alguns equipamentos, né? Mas hoje em dia existem equipamentos muito mais assim adiantados, entendeu? Que vai facilitar muito mais a vida do catador, e a cooperativa ela não tem condições financeiras de comprar. Então, a cooperativa funciona assim, de projetos.
tem que funcionar assim, porque financeiramente, pela cooperativa, a gente não tem condição de ter. Mas tem equipamentos que ajudam muito o trabalho do catador. Não é? Essa pergunta dela é ótima Uhum. para explicar como é que funciona essa questão dos equipamentos, a inclusão dos catadores nesses editais, né? A dificuldade dos catadores nos editais, né? E que aí hoje os editais estão valorizando muito mais estar em rede, né? E Isso. explica para eles que Então. essa pergunta dela desdobra bastante coisa. Então, geralmente quando tem esses projetos assim, que abrem esses editais, a Fabiana que ajuda a escrever esses projetos, né? Mas hoje em dia tem que trabalhar em rede. E lá em Mesquita, onde a gente atua, é difícil você formar uma rede. Tá? Para você conseguir esses equipamentos super avançados, até quando abre edital do governo federal, a gente precisa estar em rede para conseguir esses equipamentos, entendeu? É caríssimo. A cooperativa, quem sabe um dia no futuro, pode ter, né, condição financeira de ir lá e comprar, né? Mas só mesmo em rede. Então, nós estamos trabalhando para isso. Tem algumas organizações, né? Tem a ANCAT, tem o Movimento Nacional dos Catadores, né? Mas na Baixada não se tem uma rede de cooperativas. Não né? tem. O que a gente está querendo dizer? É porque, assim, como esses equipamentos são caríssimos, né? E a cooperativa vive tendo essa dificuldade do financeiro, investir em editais em que eles possam estar em rede dificulta a venda desses equipamentos quando a cooperativa estiver passando por uma necessidade. Né? A gente está passando agora por uma... Não vamos vender essa prensa. Então, quando você faz um edital para uma única cooperativa, aquele equipamento passa a ser daquela cooperativa e aí, num momento de flutuação, porque esse comércio do que a gente está falando aqui é uma bolsa de valores, né? Daqui a pouco ela vai falar sobre o preço do material. Um mês está aqui, outro mês está lá embaixo, despenca. Então, na verdade, as cooperativas elas estão sempre passando por dificuldade. Não tem, igual, né, elas não têm um capital de giro, né? Quando fala, a gente é uma empresa, mas para conseguir um empréstimo no banco é uma dificuldade muito grande. Né? Não existe essa coisa de capital de giro, né, que esses outros bancos, que os grandes empresários têm. Né? Esse dinheiro está lá numa reserva, para uma emergência. As cooperativas elas não têm essa realidade. Então, qualquer dificuldade vai vender um equipamento. Elas mesmas tinham 3 prensas. Quando eu cheguei lá, uma vez que eu vi que elas tiveram que trocar uma prensa antiga para poder pagar a mão de obra do cara para ele poder consertar 2 prensas, eu fiquei desesperada. Assim, gente, como é que entrega uma prensa para pagar, né, a mão de obra do cara para ele consertar 2? Mas é porque não tem onde tirar dinheiro, né? Então, é melhor você ter 2 funcionando do que você ter 3 sem estar funcionando, porque isso é uma realidade delas, né? Então, os editais hoje que liberam grandes montantes de dinheiro, eles são liberados para cooperativas que trabalham em rede. E na Baixada a gente não tem essa rede de cooperativas, principalmente por conta dessa dificuldade de se ter cooperativa. E não existe também aquela confiança, né, de uma cooperativa, porque para você trabalhar em rede tem que ter uma cooperativa que é tipo assim, a cooperativa mãe, a cooperativa central, né? Entendeu? Então, tudo vai vir no nome daquela cooperativa, né? Aquela cooperativa vai emprestar a conta, aquela cooperativa vai emprestar a conta dela financeira para cair o dinheiro, aquela cooperativa que vai ter que gerar nota fiscal. Então, essa desconfiança também, sabe? Entre os grupos de catador, não tem também, né? E outra coisa também, né, Fabiana? Quando se abre um edital para catador, Deus me livre e guarde. Aqui não é edital para catador. É muito difícil, sabe? A participação de um edital para catador participar. Se não tem uma pessoa como Fabiana que ajuda a gente para participar, a gente não ia ter condição de participar. Entendeu? Que é muito difícil. Eles não facilitam nada a vida do catador, para o catador poder participar e ter alguma coisa. Ai, ai. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Fabiana. Sou geógrafa, artista,
e desenvolvo um trabalho lá na cooperativa como voluntária de educadora ambiental. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha chegada lá e como é que foi ver a reorganização desse grupo de mulheres mais uma vez, né, após a pandemia. E aí, quando eu cheguei na Copcar, eu cheguei em 2019, levada pela Jaqueline Carrara, que na verdade foi a pessoa que foi contratada por uma ONG belga, lá há 30 anos atrás, para poder começar o processo de organização delas em cooperativa. E a Jaque, ela é a minha orientadora nessa prática de reaproveitamento de material, em todo esse processo artístico. Então, quando a Jaque me levou para lá para a cooperativa, era para a gente transformar a sucata na linha de pesquisa dela, que é o reobjeto. Então, a gente ia transformar a sucata em obra de arte ou em algum outro reobjeto, para que a gente pudesse repassar essa sucata para os decoradores, para os arquitetos. E aí eles, dentro desses projetos deles, né, de design de interiores, iriam inserir essa peça, iriam vender essa peça, e com esse dinheiro a gente iria repassar para a cooperativa. A princípio seria uma coisa simples, né? Mas quando eu cheguei à cooperativa e conheci a Ada, e vi toda a construção, né, de que elas saíram de um lugar de assistencialismo, né, em que elas dependiam do sopão da Igreja Católica, que elas dependiam dessa distribuição de legumes. Então, assim, são mulheres que se organizam, conseguem um processo de autogestão, fundam uma cooperativa, né? Falei assim, gente, transformar sucata em um objeto de arte para vender, isso não é nada diante da potência da história dessas mulheres. Então tem muito mais coisas aqui. E aí eu mergulhei, né, com elas, e aí eu passei a frequentar mais a cooperativa, para poder entender toda essa dinâmica da onde que elas estavam sempre se reinventando. Isso foi em 2019. 2020 chegou a pandemia. E aí, com a pandemia, como o Ada falou, a gente viu a cooperativa praticamente que fechar. E aí, elas iam voltar para aquele lugar do assistencialismo de novo, né? Porque as cestas básicas estavam estudando na cooperativa, era aquela questão toda de ficar implorando, né, por ajuda, né? E a cooperativa não podia fechar. E aí, num processo muito íntimo meu de busca por questões familiares e de mudança também, eu não conhecia a Carolina Maria de Jesus. Eu só tinha uma tia mais velha que dizia que a minha bisavó parecia muito, a fisionomia era muito igual a Carolina Maria de Jesus. E eu, nesse processo de mudança lá de casa, eu encontrei esse livro em uma caixa de alguém que tinha me doado, assim, sabe? Leva esses livros para a escola onde você trabalha. Peguei, abri e comecei a devorar o livro. Quando eu fui ver, a história que eu vi aqui era muito representada naquelas mulheres lá. E aí foi quando eu falei, eu preciso apresentar essa mulher para aquelas outras potentes, né? Para aquelas outras, preciso apresentar uma potência para outras potências. E aí então eu fiz essa brincadeira com elas, né? Essa curiosidade de dizer que eu ia levar uma visita. Eu vou trazer uma visita aqui para vocês, até que teve um dia eu levei o quarto de despejo para elas. E aí li. O dia acabou que eu li, assim como eu vou ler para vocês, o que Carolina escreveu em 1952, no dia 11 de junho. Vou ler parte, tá? Porque Carolina, ela escrevia um diário, né? Todo dia ela contava um pouquinho sobre o cotidiano dela, catando papel, porque ela era catadora, e o cotidiano dela também na favela do Canindé, porque ela era uma imigrante, mulher negra, mãe solo, mãe de 3 filhos, né?
frequentou a escola apenas por 2 anos, mas empregada doméstica muito nova, né? Mas, assim, nas casas em que ela trabalhava, ela sempre se refugiava nas bibliotecas, né? E estava sempre ligada nos livros. Então, ela começou a escrever o diário dela com o papel que ela catava. Até que teve um grande jornalista que descobriu essas escritas de Carolina e aí fez com que ela despertasse como uma das maiores escritoras que o nosso país já teve. E aí fez o lançamento de O Quarto de Despejo, que é traduzido em mais de 19 idiomas. Então, O Quarto de Despejo foi best-seller de Carolina Maria de Jesus, né? E por que Carolina não é tão conhecida assim? Quem é que já ouviu falar em Carolina Maria de Jesus? E já ouviram falar aonde? Eu já fiz um trabalho com ela e nem que tudo também descobri que ela era musicista, então ela também compôs algumas canções. Que Carolina foi até um determinado momento e depois ela entra nesse silenciamento e nesse isolamento. Carolina foi meio que contemporânea de Clarice Lispector, né? Por que Clarice Lispector ficou? Né? Você fala, conhece Clarice Lispector? Conheço Clarice Lispector. Então, as duas viajavam juntas aí para poder fazer lançamentos de livros, né? E por que Clarice foi e Carolina não foi? Né? Por conta do racismo na nossa sociedade, que ele é estrutural. Né? Porque aqui vendeu muito porque ela falava sobre miséria. Porque ela falava sobre os pobres. Né? Chega a ser aquele racismo meio que recreativo, né? Que a nossa sociedade, que é racista, ela adora, né? Então, enquanto está falando de briga entre pobres, tá ótimo, tá sendo notícia, tá vendendo pra caramba, né? A partir do momento que ela mesmo rompe com isso, que ela sai da favela e ela vai morar em um outro bairro de classe média de São Paulo, e ela para de falar da favela e ela começa a falar que o vizinho dela é racista, né? Que ela começa a dizer que em determinados pontos de cidade as coisas acontecem e que em outros não, né? Que aí ela ecoa que a favela é o quarto de despejo da cidade, né? Que lá é para onde tudo aquilo que não presta é mandado. Aí a sociedade abafa Carolina Maria de Jesus. Ela volta para o silenciamento de novo. E aí ela escreve mais 2 livros após esse aqui, que é Casa de Alvenaria, volume 1 e volume 2, e não tem mais esse boom todo que teve aqui. Porque quando a gente também está falando aqui com vocês sobre essa questão de consciência ambiental, né? Ela, o tempo inteiro aqui, ela também criticava a postura meio de comodismo dos próprios vizinhos ali, né? Dos próprios favelados, né? Porque que eles se acomodavam com aquela situação, daquelas condições de vida, né, em que estavam imersos ali. E ela não era bem compreendida. Tanto é que quando ela sai, quando ela se muda, que ela sai, a favela faz uma festa. Porque ela sempre brigava e ela colocava, né, assim, eu vou botar você no meu livro. E você que não tem consciência nenhuma, crítica, não tem consciência ambiental, você não tem... Eu vou te colocar no meu livro, você vai entrar no registro do meu livro. E as pessoas chamavam ela de louca, né? Então, na verdade, entre os próprios pares, ela não foi compreendida, né? É toda essa questão mesmo que a gente precisa ter uma educação ambiental de base comunitária, né? É tudo isso que vocês estão vendo, né? Que é difícil da gente falar sobre educação ambiental em determinados espaços, né? Que vai ter hora que a gente vai ter que recuar, que não adianta a gente falar que não pode, porque tem questões éticas e morais que vão estar ali no conflito o tempo inteiro, e que não basta vir com um projeto bonito e implantar se esse projeto não surgir dali de dentro daquele território, né, de acordo com as demandas que as pessoas que estão habitando aquele território ali sabem, né? Então, quarto de despejo é bom para isso. E por que eu apresentei quarto de despejo para a cooperativa?
justamente para elas não se verem como o quarto de despejo da cidade. Eu apresentei isso aqui para elas, para que elas tivessem pé de que a cooperativa não era o quarto de despejo da cidade. Sabe, assim, aquilo assim, não quero mais para mim, manda para a cooperativa. Quero descartar, manda para a cooperativa. Entulha na cooperativa, né? Ou seja, o quarto de... Vamos mandando para lá. E aí não se pensa em padrões de consumo, não se pensa em consumismo, né? Não se pensa em endividamento, não se pensa em nada disso. Só vamos mandar, descarta lá na cooperativa, manda para a cooperativa. E aí quando vê, elas estão cheias de materiais sem rentabilidade, fugiu a palavra. Sem reciclabilidade, né? E o que é reciclabilidade? Vocês que já tiveram aí o módulo de resíduos que eu estou sabendo. E aí a reciclabilidade é uma coisa muito séria. Sabe por que é muito séria? A gente está contando, é um nó nesse processo. É um nó nesse processo da reciclagem. E a gente está contando com vocês, jovens, para que vocês possam apresentar soluções de baixo custo e de um impacto enorme, porque, na verdade, é a reciclabilidade que está impactando esse processo de reciclagem nosso hoje. Porque o que é reciclabilidade? Pode dar exemplo, não precisa dar o conceito. Dá um exemplo aí de reciclabilidade. Então, a gente pode pegar, por exemplo, quando a gente está falando de descartar as coisas, o que a gente acha que pode ser reciclável e o que não é. Por exemplo, uma marmita suja de gordura. Ela não é reciclável por conta da gordura. Tá por esse caminho? Tá, mas a reciclabilidade, ela tem vários fatores que vão impactar ali. Às vezes, é um papel que é reciclável, mas ali naquele papel entrou, naquela composição, um filamento de algum plástico que não tem poder de venda para eles. E aí isso é descartado, isso vai para o lixo comum. Então, a reciclabilidade, né, o que é reciclável e o que tem reciclabilidade. Quando a gente fala em reciclabilidade, a gente está falando em poder de venda para que aquele produto possa entrar na economia circular novamente, tá? Então, assim, por exemplo, tem coisas, o plástico, nem todo plástico é reciclável, né? Os copos descartáveis, né? Esse que faz o barulhinho, ele não é descartável, ele não é reciclável, né? Ele é apenas descartável. E aí você faz uma festinha, né? E aí você vai enviar aquilo tudo para a cooperativa e aí elas vão ter que ter tempo para poder separar aquele plástico que vai e aquilo que não vai, né? Demanda esforço, né? E aí vai tudo pro aterro sanitário, porque não tem poder de venda, né? Porque é um tipo de plástico que ainda não se tem dentro da cadeia produtiva uma solução adequada para descartar aquilo ali, tá? Eu já vi algum desses copos plásticos verde com a pegada da reciclagem. Esse aqui é reciclável, mas ele só era verde. Né? Então cai muito nesse sentido também de o produto vem com uma proposta verde, mas não tem nada de verde. Não tem. Não tem. Né? E é uma pegadinha que a gente tem dessa coisa do capitalismo verde aí, né? Bota-se ali uma bandeira de que aquilo ali é sustentável e, na verdade, não é. Né? Então, assim, o copo descartável, o PP, né, quando vocês olharem assim, né, é o tipo de... igual aquilo do Guaravi, quando você vira ele, no fundo, tem as setas que indicam que é reciclagem, e dentro tem o número 5, que é PP. Polipropileno. Entendeu? Esse aqui vai, esse aqui serve. Tem o poder de venda para elas, né? Não que não seja, né? Mas assim, tem o poder de venda dentro desse, porque é uma bolsa de valores,
sabe, a reciclagem, a coleta seletiva, além, né, a gente, até semana passada a gente estava comentando, a gente está falando porque isso foi notório, saiu no jornal, a quantidade de empresas, né, que as próprias cooperativas comercializam, né, da onde sai o material e vai, empresas que estão envolvidas aí com esquemas de lavagem de dinheiro e blá, 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 blá. Porque a gente sabe que a reciclagem, quando não ela é bem feita, quando ela não é fiscalizada, é uma rota de caminhos aí para poder se fazer lavagem de dinheiro, as máfias, aquelas coisas todas. Então, essa questão do material, do preço do material, vira uma bolsa de valores. Quanto mais pessoas você tem na rua catando na informalidade, mais baixo vai ser o preço do material, né? Então vai despencando cada vez mais, porque na verdade já tem muita gente, é a lei da oferta e da procura, né? É capitalismo, né? Então, quando eu apresentei isso aqui para elas, eu apresentei para que a cooperativa fosse além daquela rampa, para que elas não ficassem presas a essa questão, né, Ada, do preço do vidro. O vidro ele é 100% reciclável, mas por que o quilo dele é 3 centavos, gente? Olha o volume de vidros que elas têm que ter para poder fazer para fazer uma tonelada, para poder vender R$30 em uma tonelada, e você demora um mês para você poder vender aquilo. Aí R$30 vai dividir por 9 mulheres no fim do mês, sabe? Então, quando eu apresento Carolina Maria de Jesus para elas, é justamente para que elas pudessem ver um novo farol além daquela rampa, né? Enquanto a gente não consegue resolver essa questão desse preço do material que chega a ser absurdo, né? De gente tratar assim. E que bom que elas receberam Carolina muito bem, né? E aí Carolina foi um farol para elas, né? E aí a partir dali a gente retomou os nossos projetos que a Jaque já fazia lá no início, os projetos de arte, e aí a gente começou a fazer, a gente montou lá um grupo de reaproveitamento criativo de material. A gente montou uma fábrica de papel artesanal. Isso aqui é fábrica. Isso aqui é o papel de bituca de cigarro reciclado. Vocês já conhecem? Já viram? Né? Ou seja, elas recebem. Nova Iguaçu tem uma experiência pioneira na coleta das bitucas. As bitucas passam por um processo de descontaminação e volta em formato de base celulósica. E aí, essa base celulósica vai para a cooperativa, elas, na verdade, elas botam essa guimba de cigarro de novo e aí faz o papel artesanal, que vai ser a capinha do caderninho, do bloquinho que elas estão fazendo, né? E isso é uma solução, né, de impacto socioambiental, né? Você tira a bituca, que é extremamente poluente e contaminante, né? Descontamina e retorna para uma cooperativa para que elas possam gerar renda com isso aí, né? E a gente sai dessa lógica apenas ali da rampa, né? Tá gerando renda a partir de um outro lugar, tá? Então, a ideia era que elas se apropriassem, né, dessa voz de Carolina e se reinventassem mais uma vez após a pandemia. E aí, então, elas acabam se organizando novamente e criando a associação, né, que é um braço cultural, artístico, porque o CNPJ da cooperativa ele é só para comércio e prestação de serviços. E aí, então, elas criam essa associação, que é uma organização da sociedade civil, né? E aí elas vão poder participar aí dos conselhos municipais de meio ambiente, né?
enquanto voz e enquanto sociedade civil organizada, né? E aí, então, a gente tem essa questão dessa associação, que ela vem aí com a bandeira da arte, da educação ambiental de base comunitária e da memória. Mas por que vocês acham que a memória foi interessante nesse processo? E é interessantíssimo vocês aí, os jovens, não sei se vocês estão percebendo a quantidade de experiências e de iniciativas de centros de memórias que têm acontecido, da periferia querendo contar a sua própria história. O que está acontecendo? A gente está vivendo aí nos últimos meses a gente está num processo aí de criação de políticas públicas para os arquivos comunitários. Por que será que as comunidades resolveram criar os seus centros de memória, contar as suas experiências? E lá na Copcarmo, por que será que a gente montou um centro de memória para trabalhar com toda essa questão socioambiental? Por que será? Eu penso que um dos pontos é conscientizar, porque quando você cria um centro, você consegue passar a história adiante. Ela não fica preso a um grupo de pessoas. Você consegue expandir e educar muitas pessoas através daquilo que você oferece também, para manter a história daquele lugar vivo também. Você consegue eternizar, de alguma forma, a luta de várias pessoas. Eu acho que, seguindo essa linha de raciocínio, estudar a história é entender o passado para melhorar o futuro, não cometer os mesmos erros. Então, quando a gente mantém essa história, não é recriar um sofrimento, mas mostrar a superação e como casos podem se repetir e que eles são superáveis. Então, traz esse olhar de renovação. Isso aí. Fora que é alimentado por quem viveu e não por alguém de fora. Então, torna mais real. Porque esse processo ali do sopão é um processo da Jacutinga, né? Ter aquela panela ali, o dia que vocês forem lá na Copcarmo, vocês vão ver, a panela tá lá, né? E aí qualquer pessoa, nossa, a panela ainda tá, né? Aí no outro dia foram lá e falaram, donada, vamos fazer uma festa aqui pra gente poder fazer um sopão igual aqueles daquela época da gente, porque aquilo ali é uma história deles, né? Pode fazer, tipo assim, né? Entrar no túnel do tempo, né? Voltar lá em 1900 e tal, né? E distribuir aquela sopa de novo, né? Era muito legal, né? Vocês estão convidados, tá? Porque o tempo passa, mas a memória, ela fica, né? E é muito importante a gente saber de onde a gente veio para a gente poder ter muito claro o nosso caminho e para onde a gente quer chegar. Porque tem um ditado africano que diz que quando a gente está perdido, se você está perdido, você volta, que quando você voltar, você vai saber direitinho de onde você, sabe assim, aonde você estava e para onde você vai. Né? E é esse movimento do voltar que vai te empurrar para frente. Né? Várias vezes, assim, os problemas não são poucos. Quando a Ada fala de desânimo, assim, a gente vivencia, né? Hoje mesmo vindo para cá, a gente já riu, a gente já chorou, a gente já brigou. Eu já falei para ela, mas você tem que ser firme, você tem que falar mais isso. Ela, você esse docinho, esse bombonzinho. Mas é a pura verdade. São muitos os problemas em que uma cooperativa atravessa no seu dia a dia, né? Mas é aquilo que eu falo para ela. E ela tem, quando eu cheguei lá, uma outra coisa também que me fez ficar, e essa coisa da memória, falei, a gente precisa fazer isso, é que ela tem umas agendinhas, igual a Carolina fazia das escritas, o diário, desde 1993 ela tem essas agendinhas lá. Eu falo para ela, pelo amor de Deus, coloquem essas agendas no alto, porque a primeira coisa que a gente tem que resgatar aqui, além das vidas, são as agendinhas quando tiver uma enchente aqui. Porque ali tem coisas assim... Tem o primeiro dia que o Hélio Vanderlei pisou lá, ela colocou lá. O primeiro dia que eu fui lá, ela colocou lá. O dia que o padre resolveu não trocar o cheque para elas, ela colocou lá. O padre não quis trocar o nosso cheque. Aí, quando chegar agora, a gente não tem dinheiro para pagar isso. O caminhão quebrou, como é que a gente vai fazer? Que não tem dinheiro, a prensa não está funcionando.
E a gente mandou uma caçamba para lá e agora que essa história de lavagem de dinheiro eles não querem pagar a gente, como é que vai ser isso? Aí eu vi e falei assim, Ada, se acalma. Você lembra que teve um dia que o padre não quis trocar o cheque para vocês e olha onde vocês chegaram? Depois desse dia que ele não quis trocar o cheque para vocês, vocês se organizaram, montaram uma cooperativa. Veio a pandemia, a cooperativa ia fechar, a cooperativa não fechou, vocês foram além, vocês montaram uma associação. Então não vai ser isso que vai parar, vamos em frente, né? Outras oportunidades virão, outras parcerias virão, a gente vai conseguir dar. Então é a memória que está sempre empurrando a gente para frente, né? Então esse processo que vocês ouviram ali, o Celso foi responsável por criar esse centro de memória, Quando ele diz que a nossa história ela é toda trabalhada nesse apagamento, nesse silenciamento, é um perigo, né? Porque a gente está fadado a esquecer. Se a gente está fadado a esquecer, a gente não vai ter mais como voltar para poder retomar o nosso caminho, né? Então, apresentar a Carolina Maria de Jesus abriu portas para elas, né? Nesse sentido delas verem a potência e que elas poderiam ser mulheres que se reinventavam ali, dentro também dessa questão da reciclagem, elas se reinventavam através da arte, da educação ambiental e da memória, tá? Então, agora, que horas são? 4 e? Dá tempo, é rápido. Quantos somos? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Eu vou precisar de, talvez, de trios. Que eu vou distribuir para vocês aqui. Eu fiz um... Dá para dividir aqui? Ó, junta as 3 aqui. Junta as 2 aqui. Junta o trio aqui. Deu. Trio aqui e dupla ali. Pronto. O que é isso aí? Isso é um resuminho que eu fiz para vocês, tá? Das questões socioambientais que Carolina Maria de Jesus apresentou para a gente aqui. Só que esse livro ele foi escrito na década de 50, tá? E aí vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão ver quais são as continuidades que nós temos, né? Em tudo aquilo que ela colocava aqui e o que é vocês que estão aí de frente, né? Na linha de frente aí desse processo de justiça climática, né? Vocês vão ver o que ainda tem de continuidade aí dessas questões que ela discutia aí nessa época da década de 50, né? E aí depois vocês vão pensar, enquanto jovens líderes, né? Porque o que a gente está precisando é de juventude para poder pegar o bastão ali de Ada Rúbia e de tantas outras lideranças aí, né? Como é que vocês vão fazer, como é que vocês estão se comprometendo em virar essa chave, porque a gente vai ter que virar essa chave. Não tem como a gente, em pleno 2026, a gente ainda ver que quarto de despejo continua vivo, né? E tantas outras problemáticas que a gente tem aqui dentro, né? E como é que vocês estão comprometidos com os territórios de vocês, né? E para finalizar, a gente tem um convite para vocês. A Ada falou que ela falou que ela está escrevendo um livro, né? E vocês estão sendo convidados para participar com ela desse livro. Então a proposta de hoje é que vocês escrevam uma cartinha para Carolina Maria de Jesus, né? Porque o nome do livro vai ser Quando Nos Tornamos Ambientalistas. E aí, para que vocês escrevam uma cartinha para Carolina Maria de Jesus e dizendo para elas o quanto comprometidos vocês estão com essa virada de chave de tudo aquilo que ela levantava lá na década de 50 e que ainda permanece nos territórios de vocês, tá? E aí, depois, com a devida autorização de vocês, né, a gente vai incluir essas cartinhas no livro da Ada. Vamos lá? Então, podem começar a ler aí, depois a gente vai abrir para um debate, e aí depois eu vou distribuir, à medida que vocês forem avançando aí na discussão de vocês, e já quiser escrever a cartinha, já vai avisando que é para eu poder entregar o papel.
E aí a gente vai recolher as cartinhas e finalizar a dinâmica. E aí, o que vocês viram aí de continuidade, né, da década de 50, de tudo aquilo que Carolina denunciou, né? As questões socioambientais, como é que vocês percebem essa continuidade dessas questões socioambientais no território de vocês e o quanto vocês estão comprometidos em virar essa chave? Ou não? Permaneceremos por mais 50 anos? Quem quer começar a falar? Então, a gente leu a imagem que você trouxe para a gente e a gente percebeu 3 principais pontos que ela trouxe que a gente consegue enxergar que persiste aqui no município que a gente vive, que primeiro é o descarte irregular de resíduos, que aqui em alguns bairros acontece bastante, principalmente pela... Como eu posso dizer assim, a questão da coleta, ela não é a mesma em todos os bairros, então isso acaba acontecendo. Outra questão é da vulnerabilidade com as questões das mudanças climáticas, porque aqui acontece bastante de alagar e ter enchente em períodos de chuva, então pessoas que estão em determinados bairros sofrem bastante com as chuvas e vem até a questão da ansiedade climática, que as pessoas, por estarem passando por isso recorrentemente, estão desenvolvendo essa questão psicológica. O outro ponto era a vulnerabilidade climática, que foi o que eu acabei de citar, e tinha outros, eram 3, o descarte, desigualdade social, que aqui a gente também tem alguns bairros em que sofrem com a questão da violência, porque também é uma questão ambiental, já que envolve a questão social, enfim. Então, a gente percebeu esses 3 principais pontos e que a gente está aqui aberto a debater sobre isso. A gente levanta bastante essas pautas quando pessoas do poder público vêm conversar com a gente sempre relata as nossas vivências mesmo. A Samara estava conversando com vocês da nossa cartilha, a gente fez questão de pontuar algumas coisas nela também. Então, a gente está aberto a melhorar assim, o papel que a gente consegue ver a gente fazendo assim, no dia a dia, é questão de levantar essas questões que muitas das vezes não são vistas e escutadas porque as pessoas não sabem até onde recorrer. Então... E é preciso políticas públicas também, né? Para haver uma melhora. Né? A forma como a gente vê hoje, a gente lutando, porque a gente já está lutando sobre isso, é pelo menos dando notoriedade para essas questões, para que elas comecem a serem vistas, porque por muito tempo elas foram abandonadas porque é cômodo, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. E tem a questão também de só agora está sendo planejado o saneamento, né? A questão do saneamento básico, outro ponto que a gente já traga. E muitas coisas que a gente percebeu que muitas coisas que ela falou há muito tempo atrás ainda estão do mesmo jeito hoje em dia. Então, a gente ficou tipo, como assim ainda está do mesmo jeito? Mas a gente sabe que tá acontecendo uma mudança e a gente acredita nessa mudança. Isso aí. Esse ano a gente está passando pelo primeiro planejamento de saneamento básico aqui do município de Paracambi. Então, assim, demorou, mas ele está chegando. E que bom que vocês estão participando, né, desse momento histórico aí, digamos assim, né? Parabéns. Viva o legado de Carolina. Quem mais? Queria pontuar que uma forma que nós pensamos, que principalmente o projeto pensou, de dar a visibilidade às pessoas aqui de Paracambi mesmo, através dos nossos direitos, correr atrás dos nossos direitos, foi a cartilha. A gente planejou a cartilha pensando nisso, pensando no que normalmente as pessoas não pensam. Então, até a cartilha se chama Vozes de Paracambi exatamente por isso, porque é para dar visibilidade às vozes. Cada um aqui é morador de Paracambi. Então, a gente passa por algumas coisas, a gente vê as coisas acontecendo, a gente sofre com as coisas aqui mesmo na cidade.
Então, a gente planejou, a gente tem até citações diretas nossas na cartilha, para mostrar que nós nos importamos e queremos mudança. Nós queremos incentivar e conscientizar também as outras pessoas a querer isso. Gente. Vou agradecer a presença das meninas que trouxeram todo esse conhecimento, toda essa história muito forte pra gente, num coletivo de mulheres que se uniram e estão fazendo a diferença há mais de 30 anos, a IADA em especial. Muito obrigada pelo seu exemplo. E aí a gente pensou com muito carinho em trazê-las aqui porque nada mais importante da gente falar com a juventude sobre histórias que ainda estão aqui. E aí a gente fazer lembrar essas histórias e também ter esses exemplos para a nossa juventude, que ainda que esteja aqui de Paracambi, Nova Iguaçu um pouquinho, Mesquita também um pouquinho mais à frente, ainda são exemplos. E que a gente pode trazer isso também para o meio deles e essa história ser replicada e cada vez mais replicada. É isso, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. Bom dia.